Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na festa solene de Pentecostes. Grande festa na igreja, quando se conclui também o tempo da Páscoa. Nesse final de semana se apaga o círio pascal e se conserva no batistério para ser aceso durante os batizados, sabendo esse sinal do Cristo que está vivo, é a nossa luz, a luz do mundo. E, ao mesmo tempo, tem alguns ritos muito bonitos, aliás, uns ritos que marcam bastante esse tempo, onde, na última missa do dia, quando se apaga o círio pascal, recorda justamente que essa luz do círio se apaga para que os cristãos, a igreja, seja essa luz no meio do mundo. Bem, essa é a missão da igreja, que acolhe a boa notícia, se deixa conduzir pelo Espírito Santo e anuncia essa luz do mundo. E nós sabemos que nós não temos luz própria, somos como a lua que reproduz a luz do sol. Portanto, quanto mais iluminados por Cristo, a luz do mundo, mais também poderemos expressar ao mundo a luz que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós que vivemos 50 dias de Páscoa, possamos ter essa experiência de ser testemunhas do ressuscitado e, recebendo esse dom de Deus, o Espírito Santo, sermos aqueles que transmitem essa luz. Na última missa do dia, em cada paróquia, sempre tinha isso. Hoje, com essas mudanças todas e as dificuldades, mas sempre resta o sinal bonito que, de uma forma ou de outra, acabamos fazendo. Se não presencialmente, pelo menos virtualmente, em nossas celebrações. Mas sempre é essa possibilidade de vermos que essa luz continua. E os cristãos têm dado esse belo testemunho de serem cada vez mais pessoas que vivem com coerência o Evangelho e procuram também ser presença junto às pessoas que necessitam, aos que passam por necessidade, essa presença que se torna a igreja uma ponte entre aqueles que querem fazer o bem e tantas pessoas que têm necessidade de algo em suas vidas. Portanto, é a nossa grande missão, nossa bela missão. Mas, ao mesmo tempo, depois de termos vivido a semana de Pentecostes, toda a vigília de Pentecostes, no sábado que antecede o domingo de Pentecostes, e essa semana de Pentecostes, a gente junto com Maria. Estamos no último domingo, último dia do mês de maio. Antigamente se costumava também fazer as coroações de Nossa Senhora, e justamente para que, pedindo esse dom de Deus, o Espírito Santo, né, como nós vamos celebrar esse final de semana. E também, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, a gente fala de tratar com gentileza, não é? Ou seja, de ver a importância dos cristãos terem um diferencial de poder realmente olhar um no outro como aqueles que creem em Cristo e são chamados a viver essa comunhão, essa busca da unidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Grande desafio para os cristãos, para poder cumprir a palavra de Jesus, que todos sejam um para que o mundo creia. No meio de tantos interesses políticos, ideológicos, econômicos nós temos hoje, aí está a missão dos cristãos, aí está a nossa missão também de sermos, às vezes, aqueles que rezam pela unidade dos cristãos. Peçamos a Deus para que cada vez mais nós possamos, de um lado, sermos aqueles que renovam, reavivam o dom do Espírito Santo, e aqueles também que estão rezando para os cristãos buscarem esse caminho de unidade não na uniformidade, mas na diversidade toda. Nós temos visto experiências de bons cristãos, né, com várias denominações, têm essa boa vontade de buscar o bem, de fazer o bem, que também nós possamos prosseguir nessa direção e nessa missão que tão bem nos faz, caríssimos amigos e irmãos. Que realmente nós possamos rezar por isso e para que interesses outros, políticos e ideológicos que às vezes reinam em alguns grupos, possam cada vez mais serem superados pelo Evangelho, o Evangelho da unidade, da fraternidade e a busca com sinceridade da vida cristã. Portanto, louvemos
e bendigamos o Senhor por esse belo momento. O domingo de Pentecostes, que é muito assim de rico, tivemos a grande vigília, inclusive, nós vemos que os Atos dos Apóstolos contam para nós o episódio de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, uma festa que já existia em Jerusalém, e ali estavam pessoas de tudo quanto é lado em Jerusalém, e aconteceu a ação do Espírito Santo que veio sobre os discípulos de Jesus. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Portanto, é o contrário de Babel. Quando o homem quis buscar a Deus e confundiu as línguas, agora quando Deus vem em encontro do homem, veio morar conosco no seu Filho, e o Filho e o Pai nos enviaram o Espírito Santo, né, que veio do céu, né, é onde acontece a unidade, a diversidade. Se fala as línguas que todo mundo passa a compreender. Ele fala que morava em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. E aí todo mundo veio ver o que estava acontecendo ali no cenáculo. E cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Milagre é justamente grande dom, né? Vem da unidade entre todos, né? E esses homens que estão falando são todos galileus? Como é que nós escutamos nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós escutamos anunciar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, parece, meus irmãos e irmãs, a universalidade da salvação e, ao mesmo tempo, a pregação do Evangelho em todas as línguas, em todos os corações, principalmente pelo gesto de amor, o amor que é universal, gestos de levar as pessoas a experimentarem o amor de Deus, né? Que o Espírito Santo é Deus amor, presente no coração da gente, o amor do Pai pelo Filho. De tal maneira, essa presença no seio da igreja leva justamente a transmitir essa boa notícia, que leva as pessoas a terem seu coração também aquecido pelo amor que vem do Senhor. Portanto, é para todos nós esse dom que nos é dado. Quanto mais vivendo a vida de conversão, vida de comunidade, mais somos chamados a deixar-nos levar pelo amor de Deus e, consequentemente, de anunciar a todos essa boa notícia que leva todas as pessoas a experimentarem esse coração aquecido pelo amor do Senhor. Também, caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos que isso aparece no Evangelho, no Pentecostes joanino, o Evangelho de João de hoje, que é o mesmo também do dia da ressurreição, não é? Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, aparece que o Espírito Santo é dom do ressuscitado que renova a igreja. Jesus entrou, já que os discípulos estavam todos no mesmo lugar, e trouxe a paz seja convosco, e disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados, eles lhe serão perdoados. Ou seja, meus irmãos e irmãs, fruto do Cristo ressuscitado, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Nós vemos que no livro do Gênesis aparece que Deus soprou sobre o barro e tornou-se um ser vivente. Agora, Jesus Cristo ressuscitado sopra sobre a igreja e dá à igreja a missão de ressuscitar a todas as pessoas, tornar as pessoas todas vivas com o perdão dos pecados. Reaviva esse dom na igreja agora, caríssimos irmãos e irmãs, para que nós continuemos a levar as pessoas a terem vida, e vida em plenitude, e vida em abundância, que é bem essa nossa missão de igreja, de poder estar no mundo,
sem ser do mundo, mas indo ao mundo, sendo presença no mundo, anunciando um mundo novo, que é reconstruído pela ação do Espírito Santo no meio de nós, em nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, isso aparece com muita clareza no Evangelho, né? No Evangelho que nós ouvimos nesse domingo de Pentecostes, esse dom do Espírito Santo que é dado à igreja, que renova os corações, ou seja, quem perdoardes serão perdoados. Soprou sobre eles e disse, vão e anunciem, deem vida a todos. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a segunda leitura, que uma das consequências, né, do Espírito Santo no meio de nós, da presença do Espírito de Deus no meio de nós, é a unidade na diversidade. Ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo, Ele que nos faz professar nossa fé em Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, a diversidade de dons, mas o mesmo é Espírito. A diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em tudo. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, somos batizados no único e mesmo Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nesse início, nesse preâmbulo, depois do grande poema do capítulo 13, aparece aqui justamente a ação do Espírito Santo, que nos dá uma diversidade de dons, de ministérios, de serviços, uma diversidade de vários trabalhos na igreja, de vários dons entre os cristãos, mas o Espírito é o mesmo. Portanto, todos os dons é para o bem comum, para o bem de todos. Nós somos um corpo que tem membros diferentes, cada um com função diferente, mas somos um só. Eis aí a ação do Espírito Santo, a unidade. Justamente junto com o afervorar, o anunciar o Evangelho, testemunhar Jesus Cristo às pessoas e falar todas as línguas e renovar o mundo, está também a diversidade de dons na igreja, entre os cristãos que foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. É obra da ação do Espírito Santo, essa continuação cada vez mais de poder anunciar a boa notícia para todos e sermos cada vez mais essa boa notícia para todos. Portanto, uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos convida a essa experiência de sempre mais estarmos abertos à ação do Espírito Santo para a unidade entre nós, unidade entre os cristãos, serviço ao povo de Deus e, ao mesmo tempo, ter como consequência anunciarmos a boa notícia que salva, que liberta a todas as pessoas. Portanto, uma palavra que nos conduz cada vez mais à universalidade da salvação, falamos todas as línguas, ao mesmo tempo renovamos o mundo pela ação do Espírito Santo, soprou sobre eles e disse, né? Recebam o Espírito Santo, como o Pai me enviou, também vos envio, vão renovar esse mundo, e esse mundo que vai ser renovado nessa comunhão e nessa unidade. Gostaria de concluir com alguns trechos da sequência de Pentecostes, que é muito bonito, né? Muito bonita essa sequência, que traz um pouco o resumo da festa que nós celebramos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte,
a alegria eterna. Amém. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos pedir sempre esse dom do Espírito Santo em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Que assim seja em nossa vida e assim nos conduza o Espírito de Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.